Sim, Pai, nós somos os da fé, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não vivemos pelo que vimos. Nós não estamos atentos aos que os nossos olhos veem, Pai. Nós estamos atentos ao que nós cremos e ao que a Tua palavra diz, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. A nossa vista pode nos enganar, Pai. A nossa vista pode dizer o contrário, Senhor. Mas o Senhor sempre vai nos conduzir por bons pastos, por um bom caminho, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, pelo Teu Filho, que se entregou como uma ovelha muda, Pai. E nós estamos aqui essa noite juntos, reunidos como santos, Pai. Santos da Tua igreja, Senhor. Para celebrarmos e trazermos a nossa memória, Pai. Que o Teu Filho morreu, mas que Ele foi ressuscitado, Pai, pelo poder do Teu Espírito. E saindo da região dos mortos, Pai, Ele trouxe juntamente com Ele todos nós. E hoje nós podemos dizer que estamos no reino do Filho do Seu amor, Pai. Obrigado, Senhor, pela ressurreição do Teu Filho, Pai. Que carimbou o nosso acesso a uma vida eterna, Pai. Oh, aleluia, Senhor, muito obrigado, Pai. Eu oro pelo culto dessa noite, Senhor. Espírito Santo, eu oro pela Tua inspiração nas minhas palavras, para que a igreja seja edificada essa noite, Pai. Oh, aleluia. Obrigado pelo culto de hoje, Senhor. Obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor preparou para nós celebrarmos a santa ceia do Senhor até que Ele venha, Pai. Porque Ele virá e não tardará. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode sentar, amém? O louvor, obrigado. Daqui a pouco vamos precisar mais de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Graça, misericórdia e paz. Estamos todos bem. Diga, aliás, muito bem. Toda vez que alguém perguntar se nós estamos bem, você diga, aliás, muito bem. É assim que a palavra de Deus diz, amém? Nós estamos bem, está falando comigo, é isso mesmo. Amém? Glória a Deus. Querido, você sabe o que está fazendo aqui essa noite? Amém. Amém. Nós estamos diante de um banquete, nós estamos diante de um treinamento, nós estamos diante de uma celebração, nós estamos diante de uma mesa que fala. Aleluia! Nós estamos diante de uma ceia, queridos. Mas ela não é uma ceia natural. Ela é uma ceia sobrenatural. Diga, é uma ceia sobrenatural. Esses elementos, queridos, eles podem ser representados por elementos naturais. Mas a Santa Ceia do Senhor nós celebramos como sobrenatural. Nós celebramos como a certeza de onde nós fomos tirados por Cristo Jesus. A certeza de para onde nós vamos, querido. Aleluia! Amém? Isso é para nos empolgar. De verdade, queridos. De verdade. Enquanto nós estamos aqui, nesse plano terreno, nós temos uma missão para cumprir, não é verdade? E esse plano, queridos, ele passa por uma espécie de carreira. Na verdade, ele é mesmo uma carreira, né? Mas graças a Deus, porque nós devemos correr essa carreira com alegria, amém? É uma carreira que ela não deve nos trazer peso. A gente costuma dizer que se está pesado, solte, porque não foi Deus que mandou, não. Amém? Se está pesado, solte, meu irmão. A Bíblia fala que Jesus falou que o fardo dele é leve, o jugo é suave. Amém?
Todas as coisas pesadas que nós não podíamos suportar, ele suportou por nós, para que hoje nós possamos viver em novidade de vida. Novidade de vida. Sabe, nós tivemos no ano passado, né, já podemos dizer assim, né? No ano passado, nós tivemos grandes alegrias, não é verdade? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Esse ano Deus tem mais, queridos. Esse ano Deus tem mais, querido. Crie expectativa no seu coração. Se você acha que ano passado Deus fez grandes coisas por aqui, queridos, nós não conseguimos imaginar o que ele vai fazer esse ano. Diga, ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus, ele vai fazer, querido. Ele vai fazer, querido. Aquele que é fiel para começar uma obra, ele é fiel para completar. E não só para começar e nem só para completar, mas ele é fiel para dar toda a graça suficiente para que esse intervalo aconteça de uma maneira maravilhosa. Amém? Você está preparado para isso, querido? Nós precisamos correr uma carreira, e é verdade. Sabe, quando um atleta ele está praticando os exercícios físicos dele, querido, quando ele está treinando para o objetivo dele, por exemplo, um maratonista, ele não passa o tempo todo de treino dele correndo só a distância que ele vai correr, nem só no ritmo que ele vai correr. Ele tem estratégias. O técnico dele tem estratégias. Amém? E essas estratégias fazem com que ele chegue no dia da prova de uma maneira que o treinamento já foi a parte difícil. E o momento da prova, para ele, é o momento só de mostrar o que ele treinou. Amém? E só que o treinamento ele não é uma coisa muito confortável não, sabe, querido? O treinamento ele não é uma coisa muito confortável. Ele vai exigir um desgaste, ele vai exigir alguns pilares, ele vai exigir alguma exigência desse atleta, ele vai exigir que esse atleta ele viva uma vida regrada com relação à alimentação, uma vida regrada com relação ao seu treinamento, uma vida regrada com relação à sua obediência. Amém. Porque se ele não obedecer às diretrizes de quem tem a capacidade de adestrá-lo da maneira correta, vai dar errado. Amém? E, às vezes, no meio de um percurso, um atleta ele pode achar que pelo tempo de carreira que ele tem, ele pode passar pela cabeça dele que ele é melhor do que o treinador. Não é verdade? Às vezes você pode ter se deparado com pessoas assim, sabe, queridos? Com pessoas que já têm um tempo de experiência e por esse tempo de experiência ele pode achar que é melhor do que quem já tem mais experiência. E possivelmente, queridos, isso vai dar errado. Amém? Provavelmente isso vai dar errado. Porque isso vem acompanhado de soberba, isso vem acompanhado de caminhos que não é o caminho que era para ter sido traçado. E sabe, Deus é o treinador perfeito nessa história. Deus é o treinador perfeito, ele tem as estratégias perfeitas, ele tem os planos perfeitos, ele tem os propósitos perfeitos, porque ele é o criador de tudo, ele criou tudo para dar certo. Deus não criou nada para dar errado. Tudo que Deus criou foi para dar certo. Se tem alguma coisa dando errado, foi o homem que fez com que desse errado. Foi assim desde o princípio. Sabe, quando Adão cometeu aquele erro no princípio e comeu daquele fruto que Deus disse que não era, a estratégia de Deus não era aquela, a estratégia de Deus era que Adão comesse de tudo que tivesse ali, menos aí Adão, com o tempo já de experiência, nome dos bichos, comandando tudo. Não, agora eu acho que eu já sei caminhar com as minhas pernas. Aí fez o que fez. Mas graças a Deus, porque o Senhor não é pego de surpresa e ele já tinha um segundo Adão para enviar, para restaurar. E esse Adão, ele é representado, tudo que ele fez nessa terra,
é representado por esse momento que nós estamos celebrando aqui essa noite. Esse momento ele é tão mais grandioso do que a gente imagina. Se a gente parar para estudar os elementos individualmente, por que o sangue, por que o suco de uva representando o sangue, por que os pães representando a carne, por que esse é o verdadeiro pão da vida, Jesus, o verdadeiro pão da vida. Sabe, os fariseus, os mestres da lei, achavam que, por ser descendência de Abraão, legítimos, os judeus achavam que só eles eram detentores e eles no sangue deles corria de quem tinha comido o pão da vida. Mas não, o pão da vida é o próprio Jesus. E ele, para esse tempo, ele reservou para nós, para mim e para você, queridos, participar desse momento. E nós não podemos tratar esse momento como um momento natural. Nós precisamos conhecer esse momento. Nós precisamos entender o que é esse momento. Porque o que nos firma na palavra do Senhor, primeiramente, são os fundamentos. Sabe, é impossível que quem construiu essa casa, ele tenha começado pelo teto. É impossível. Quem construiu essa casa, certamente, ele formou alicerce. Sabe, a gente estava reformando lá em casa um tempo atrás, e quando a gente fez outro quarto, outro cômodo, né? E o pedreiro perguntou, né? Vocês vão querer construir em cima, futuramente? Aí nós pensamos, nós não tínhamos pensado nessa possibilidade, aí começamos a pensar, rapaz, o futuro, né? Quem sabe, né? Tudo mude aqui na estrutura desse condomínio, autoriza a gente construir em cima. Mas depois de construir, depois de feita as paredes, vai ficar mais difícil, né? Construir coluna, né? Tem que quebrar tudo de novo, vai fazer aquela ceboseira, né? Se vai começar do zero, é mais fácil a gente já deixar tudo preparado, não é verdade? Sabe, queridos, hoje, se nós quisermos construir um cômodo em si, nós temos uma segurança, porque embaixo nós, eu e Lara, nós sabemos, nós estávamos lá quando o pedreiro colocou as colunas. Quando nós formos futuramente talvez vender a casa, nós vamos poder dizer para a pessoa, ó, aqui tem uma coluna, tem duas, tem três, tem quatro, tem cinco, tem seis. Pode construir que vai dar certo. Amém? E é assim com a palavra de Deus. Se você achar que por ter vindo um ano de culto seguido, já deu tudo certo, você já sabe de tudo, vai dar errado, querido. Nós fomos projetados para esse tempo, para completar a carreira até o fim. Mas como eu disse no começo, completar a carreira até o fim tem algumas exigências. Tem algumas necessidades. E eu não estou falando de necessidades de passar falta de suprimento, não, porque Deus é o Deus da provisão. Toda vida que ele dá uma visão, pode ter certeza que já está acompanhado de uma provisão. Amém? Vai vir, vai vir. Você não vai ficar só. Deus é nosso cooperador. Amém? E nós precisamos entender que certas coisas que às vezes passam despercebidos nas ministrações têm a maior importância, às vezes, abaixo de tudo. A Bíblia fala sobre as doutrinas básicas de Cristo. Se são doutrinas básicas, ali são os fundamentos. Isso quer dizer que, a partir daqueles temas, se você está alicerçado naqueles temas, você está apto a comer um alimento mais sólido. Mas uma vez que nós não entendemos o que é a fé do tipo de Deus, uma vez que nós não compreendemos quais são os tipos de batismo, uma vez que, apesar de lá estar escrito batismo no singular, mas nós sabemos que existem batismos, né? E se nós não entendemos sobre o que Deus tem para nós através da imposição de mãos, se nós não entendemos sobre a ressurreição dos mortos, e se nós não entendemos sobre o juízo eterno, sobre arrependimento de obras mortas, o teto que nós vamos construir, ele vai ficar condenado. E condenado não quer dizer que ele caiu, não. Condenado quer dizer que ele pode cair a qualquer momento. Não é assim? Quando os bombeiros, a defesa civil, ela chega num ambiente que não caiu ainda, mas que está todo rachado,
ele vai, olha, não, isso aqui não tem mais condição de gente entrar aqui, não. Aí eles isolam, tal, bota lá um adesivozinho, tá interditado. É assim que acontece na nossa carreira se a gente não respeitar os processos. Mas eu estou falando disso tudo essa noite para que a gente entenda que a ressurreição ela é um tema extremamente importante e propício para a gente falar essa noite. Ressurreição. Nós já fomos ressuscitados, nós seremos, uma vez que, se nós dormirmos nesse tempo, se nesse tempo estiver preparado para a gente dormir e Jesus não voltar, nós vamos ressuscitar. Mas nós precisamos entender também que existem pessoas que já ressuscitaram depois de morrer aqui na terra e vão experimentar a morte de novo, essa morte aqui, não a segunda morte do lago de fogo, do juízo eterno, né? E são tipos de ressurreição que, como o apóstolo Pedro escreve lá em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, ele diz: santificai-vos no Senhor e estejam preparados. Aliás, ele diz: estejam sempre preparados para expressar a razão da vossa fé e com temor, para que as pessoas vejam em mim e você essa razão da nossa fé. Aí nós vamos apresentar nossas mãos, a razão da nossa fé com as nossas mãos vazias. Nós vamos ser chicoteados. Nós vamos ser espancados e vamos ser igual aqueles homens que tentaram expulsar o demônio através do Jesus que Paulo pregava. E levaram uma surra. Porque eles estavam tentando usar um poder que eles não criam. Aí o diabo fez o que quis com eles. Deixou eles nus. Foi uma bagunça. Mas nós não podemos ser desses, queridos. Uma vez nascido de novo, existe um poder disponível para a gente usar a palavra de Deus da maneira correta. Amém? E existem alguns tipos de ressurreição. Diga, tipos de ressurreição. A ressurreição ela não é uma só, queridos. Amém? Nós precisamos entender que a ressurreição existe alguns tipos de ressurreição. Para que quando as pessoas vierem procurar uma pessoa mais experimentado na fé, ou pelo menos tenha mais tempo de igreja, nós saibamos passar para essas pessoas porque a razão da nossa fé, ou a razão da nossa esperança. E a razão da nossa esperança, queridos, passa pela ressurreição. Aleluia. Se nós não entendermos esse processo, nós podemos sofrer coisas que não é para a gente sofrer. Porque nós perdemos entes queridos. Não perdemos? Todo mundo aqui já perdeu alguém. E esse processo vai continuar. Mas se nós não temos esperança num tipo de ressurreição, isso vai ficar mais doloroso, amém? Se eu e você cremos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, nós podemos ter esperança em uma vida eterna. E essas coisas aqui na Terra, elas precisam passar e passar. Sabe, teve uma tia minha que veio do interior recentemente, semana passada, eu acho, semana atrasada, antes do Réveillon. E no meio desse ano, no meio do ano passado, na verdade, outra tia minha faleceu, né? Mais nova do que essa que veio agora, e elas moravam juntas, né? Pela ordem natural, essa minha tia que continua viva, ela era para ter ido antes, né? E elas são bem mais, a diferença é bem grande, assim, razoável entre um e outro. Então, a tendência é que a outra ficasse, mas não foi assim. Ela foi acometida de enfermidades e foi passando e partiu no meio do ano passado. E hoje, agora, quando ela veio, a gente estava conversando lá na sala da casa da minha mãe e ela ainda sente bastante tristeza, né? E de vez em quando, quando fala dela, ela chora ainda, né? E eu disse uma coisa tão óbvia para nós, que já temos um tempo de gente, uma coisa tão óbvia. Eu disse, tia, deixa eu dizer uma coisa para a senhora.
se a senhora tivesse a oportunidade de olhar para ela agora e dizer, volta para cá que tu tá sentindo falta, sabe o que ela ia dizer para a senhora? Ela disse, vou não, ó Dora. Rapaz, segura as pontas aí que eu vou ficar por aqui mesmo. E eu estou dizendo isso com toda a tranquilidade no meu coração, porque pouco antes dela partir, eu tive uma percepção de espírito e o Senhor determinou que eu orasse, pediu que eu orasse por ela, porque eu me lembrei de um livro do Kenneth Hagin, que ele disse que estava orando por uma tia dela para que ela acordasse, para poder saber se ela tinha alguma pendência, para que ela fosse partir em paz, e ele pudesse orar por ela, ela perdoar quem tivesse de perdoar. E ele disse que quando estava nessa oração no quarto do hospital, ele de repente ouviu a voz, pela primeira vez, a voz audível do Senhor. Ele disse, por que você não pede perdão por ela? Ele saltou no chão, caiu Bíblia, caiu tudo, ele ficou procurando de onde vinha. Isso se repetiu algumas vezes até que ele entendeu a mensagem, né? E ele disse, é verdade, isso é bíblico. Eu posso pedir perdão por ela, ela está incapacitada. Satanás está aprisionando ela aqui, mas eu posso pedir perdão por ela, por alguma coisa que ela tenha cometido. Isso é bíblico. Sabe, Jesus, antes de partir naquela cruz, antes de morrer na cruz, ele olhou para aquele povo que estava fazendo besteira e ele disse, Senhor, perdoai, ele não sabe o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele pediu perdão para aqueles que estavam apedrejando. O apóstolo Paulo também pediu que não imputasse o pecado algumas vezes por as coisas que estavam fazendo com ele. Isso é pedir perdão pelo outro. Aquela situação ali está perdoada, querido. Amém? E nessa percepção eu orei por ela. Isso eu lembro que isso foi de madrugada, mas não tem nada a ver a questão com o horário. Não quer dizer que só a oração de madrugada funciona, não, viu, querido? É porque foi de madrugada, enfim, né? E eu fui responder a esse chamado, e depois disso eu fiquei com uma tranquilidade no meu coração. Eu creio que eu recebi aquela nota, e eu creio mesmo que ela partiu e está com o Senhor. Amém? E por isso eu disse para minha tia, ela não ia querer voltar. Então, acalma o seu coração. Deixa eu dizer outra coisa para a senhora. Se a senhora viver aqui 150 anos, que eu acho que a senhora não vai viver 150 anos, a senhora acha que isso é muito ou pouco? E ela ficou calada, minha mãe estava assim. E eu disse, é muito pouco, tia. Com relação à eternidade. A senhora vai passar a eternidade com ela. A eternidade não vai acabar nunca, tia. Não vai acabar nunca. Você já parou para pensar nisso, querido? Glória a Deus. O que a ressurreição, o poder de Deus ter ressuscitado Jesus dentre os mortos trouxe para nós? Amém. A eternidade com Túlio, eu vou estar com Túlio, vou estar lá com a Jália, eu vou estar lá com todo mundo aqui. Aleluia. Amém. Isso é bom demais, querido. E ainda tem uns aperitivos a mais, viu? Estou só falando da presença mesmo, mas tem corpo glorificado, tem a justiça saciada. Amém? E eu falei isso para ela e ela disse assim, foi interessante que ela disse, será, hein, meu filho, que eu vou conhecer ela? Vai, tia, vai conhecer. Aí tome palavra, eu disse, a senhora lembra que da história do Lázaro e do rico? Lembra? Ela disse, lembro. Pois então vamos relembrar aqui. Não morreram os dois? Morreram. Um foi para onde e foi para onde? Pronto. Eles não se conheceram lá naquele lugar, não se conheceram. Não tinha um lá no tormento. E o que foi que ele pediu? Ela mesmo falou, lembrou, que o rico tinha pedido para o pai Abraão que colocasse Lázaro, molhasse a ponta do dedo para que saciasse a sede dele, que ele estava numa situação ruim. E eu disse, como é que esse povo todo disse, esse povo morreu ou já não morreu, tio? Esse povo já não dormiu ou já não dormiu? Já. E eles não se conheceram como? A senhora vai conhecer, nós vamos conhecer todo mundo lá. Amém. Isso aí ela foi cessando o choro dela, sabe? A gente não pode perder oportunidades, como o Rodrigo gosta de dizer. A gente não pode perder oportunidades de trazer consolo para as pessoas. Agora eu te pergunto se eu não tivesse um alicerce para falar para ela, eu ia ficar só dizendo,
tia, a vida é assim mesmo, vai já passar. Ah, que palavra vazia. Não tem. Parece um leite aí que você toma com 20 minutos, tá com fome de novo. Tudo no tempo de Deus. Deus quis assim. Era o que eu tinha para dizer para ela, querido, se eu não tivesse alicerçado. Amém. Então, queridos, lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 3, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, para que, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Aqui a gente te apresenta o primeiro, não é uma ordem, mas eu vou te dizer, é um primeiro tipo de ressurreição. Quando Angelina, nossa irmã mocinha, semana passada veio aqui reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, foi isso que aconteceu na vida de vocês. Foi isso que aconteceu na nossa vida. Vocês foram batizados em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus enxertou vocês no corpo de Cristo. Por isso que eu fiz, depois que o Rodrigo orou por vocês, eu apresentei esse povo como família de vocês, porque vocês passaram oficialmente a fazer parte desse corpo. Esse é o primeiro tipo de batismo. Esse é o primeiro, na verdade, esse é o primeiro tipo de ressurreição. Vocês passaram de um corpo, de um espírito morto para um espírito de vida. Pode ser que aqui nesse local não tenha acontecido nada naturalmente, você não tenha pegado em nada, não tenha sentido nada, mas no reino espiritual, o seu espírito foi, Deus trocou o coração de vocês de carne, de pedra por um coração de carne. Foi tudo isso que aconteceu instantaneamente, quando apenas Rodrigo fez uma pergunta para vocês e vocês responderam sim, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, e tudo ficou resolvido. O nome de vocês foi escrito no livro da vida. Foi retirado do reino das trevas para o reino do Filho do Amor. Tudo isso aconteceu. Foi uma ressurreição. Vocês foram plantados juntamente com Cristo, como ele foi, e Deus recuperou vocês como recuperou a Cristo. Ele trouxe de volta através do Espírito Santo, colocando vocês no corpo de Cristo. Esse foi o primeiro tipo de ressurreição, querido. Amém? Sabe, existe outro tipo de ressurreição. Eventualmente, o poder de Deus acontece, mostrado na Bíblia, e ainda acontece hoje, vem acontecendo no passado, acontece hoje, vai continuar acontecendo até que Jesus retorne, de pessoas vir a falecer aqui. Mas através de um dom de fé espiritual, de um dom de fé especial, através de uma oração, alguém pode orar e essa pessoa ressuscitar. A Bíblia relata, o próprio Jesus, você vai lembrar, se você já leu alguma vez ou já ouviu, que Jesus teve algumas situações, como por exemplo a de Lázaro, irmão de Marta, de Maria, e Lázaro morreu, passou 4 dias sepultados, e Jesus, ele operou nesse dom. A Bíblia fala que ele, comovido, ele viu todo mundo naquele pranto, e Marta até reconheceu que Lázaro ia ressuscitar, mas ela estava falando de outro tipo de ressurreição. Mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, ainda que morra, viverá. E a Bíblia fala que passou-se o tempo e Jesus se comoveu e caminhou em direção àquele sepulcro e deu uma ordem a Lázaro. Lázaro, vem para fora. Se fosse um professor de português hoje, ia corrigir Jesus lá na hora. Só pode, né? Sair para fora, né? Vai sair para dentro, né? Isso. Mas Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio todo amarrado. Eu fico imaginando como é que Lázaro estava andando, porque o amarrado deve ser acochado, né? E ele vindo, né? Alguém me ajude, alguém me socorre, que o negócio está apertado, né? Mas a verdade é que Lázaro ressuscitou.
O apóstolo Paulo ressuscitou ainda para experimentar a morte de novo, porque Lázaro morreu de novo. Amém? Ou você já viu falar de Lázaro caminhando por aí? Não, né? Só se for outro Lázaro, né? E a Bíblia fala lá em Atos também que o apóstolo Paulo se estendeu tanto em uma ministração que o pobre do jovem estava sentado na janela lá no andar, não sei onde, caiu, morreu. Mas o apóstolo Paulo foi lá e o abraçou, e aquele menino ressuscitou, e não só ressuscitou, mas ressuscitou com uma fome medonha e foram merendar. Esse é outro tipo de ressurreição, queridos. Eventualmente nós podemos participar de um momento tão grandioso como esse. De o poder de Deus operando para trazer de volta a vida de uma pessoa. Amém? Embora que quando ela volte, ela, rapaz, me espanque, né? Eu tava bem quietinho lá já. Né? Ela não morreu aqui e vai pegar um avião, esperar um aeroporto. Não. Morreu, tá com o Senhor. Mas eventualmente existe uma nova chamada, alguma coisa para se completar, o Senhor permite uma ressurreição, essa pessoa volta. Amém? Esse é outro tipo de ressurreição. E a história de Lázaro você pode ver lá em João, capítulo 11, e a de Atos de Paulo você pode ver lá em Atos, capítulo 20, tá bom? Agora existe outro tipo de ressurreição, que é a ressurreição que nós celebramos essa noite. É uma ressurreição que nos garante a vida eterna. Amém? Que é a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição específica dos mortos mesmo que já dormiram em Cristo. A gente chama de dormir em Cristo, né? Pessoas que dormiram em Cristo, dormiram na esperança de ser ressuscitado e ser não só devolvido um corpo para ela, mas um corpo glorificado, um corpo que foi semeado em corrupção, mas que vai ser revestido de incorruptibilidade. Amém? E os saduceus, né, para quem não sabe, os saduceus eram um tipo de pessoas naquele tempo que eles não criam no sobrenatural, não criam na ressurreição dos mortos, né? Eles não criam nessa operação de milagres, enfim. E eles não tinham o que fazer e foram lá atazanar o Senhor, né? Aí eles deram um exemplo. Senhor, tem uma mulher que o marido dela morre, aí ela fica viúva, aí ela casa com outro irmão, porque a lei de Moisés fala assim. E os saduceus, eles abraçavam o Pentateuco, né? Então eles usaram ali a lei mosaica para querer lançar pedra de tropeço para o Senhor, e eles disseram, aí morre o outro irmão, é a viúva negra, né? A mulher vai morrendo, ela vai casando com o outro, vai casando com o outro, aí eles perguntaram, Senhor, nessa ressurreição que o Senhor tanto está pregando aí, como é que vai ser resolvida essa situação aqui? Ela vai ser de quem lá? Aí o Senhor responde, lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errai não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, eles estavam achando que conheciam as Escrituras. E o Senhor diz: errai porque não conhecia as Escrituras. Errai porque vocês pararam no Pentateuco. E ele continua: porque na ressurreição, e agora é a ressurreição final, nem se casam, nem se dão em casamento, ou nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tende lidos que Deus vos declarou, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é o Deus de mortos, mas é um Deus de vivos. Pedra batida, ponta virada. Amém? Então eles tentaram confundir ali ao Senhor, usando a própria, deram um de Satanás, usando a própria escritura para confundir ao Senhor. Mas o Senhor estava pronto para responder, com temor e com mansidão. O motivo da esperança que era para vir na vida deles.
E eles estavam de olho em outra situação. Amém? E eu quero usar o tempo que me resta para que a gente vá lá para 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Talvez eu faça uma leitura bem avançada, mas é porque o nosso tempo é corrido e nós temos que avançar aqui para a Santa Ceia. Eu queria que você prestasse bem atenção, ficasse com os ouvidos e o coração bem atento. O apóstolo Paulo, depois de ter doutrinado os irmãos de Coríntios sobre os dons espirituais, você vai lembrar de 1 Coríntios capítulo 14, né? No 15 ele começa dizendo assim: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. O apóstolo Paulo está confiando que está todo mundo firme no evangelho lá e diz: pelo qual também sois salvos, se guardares na memória o que vos preguei, se não crestes em vão. O apóstolo Paulo estava dando um alerta, que tudo aquilo já tinha sido falado. E como o escritor de Hebreus fala, quando você passa por esses alicerces precisam ser deixados de canto. Não que você não vá se alicerçar nele, mas ele precisa deixar de canto porque você precisa avançar para outras coisas. Lá em Hebreus, no capítulo 6, vai dizer bem no começo. Amém? Deixando os rudimentos da doutrina do Senhor, vamos avançar. Amém? Está escrito lá. E no verso 3 ele diz: porque eu vos entreguei, primeiramente, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, aqui é Pedro, e então pelos 12. Após isso, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem. E aqui ele não está falando do cochilo que você vai tirar depois que o culto acabar, não. Aqui ele está falando das pessoas que já partiram em Cristo. Amém? E ele vai continuar falando, vai falando. E no verso 12 ele diz assim: ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Parece que essa fofoca estava rolando lá. Parece que alguém já estava começando a duvidar de uma ressurreição do Senhor. Isso não pode acontecer conosco, porque isso é o alicerce de tudo. Amém? E no verso 13 ele diz: mas se não há ressurreição, veja a importância, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque a ressurreição de Cristo é a nossa mesma ressurreição. Amém? E ele diz: sim, e se formos considerar, não, o 14, e se Cristo não ressuscitou, então é vã a vossa pregação, a nossa pregação. E também é vã a vossa fé. Perceba que o não reconhecimento da ressurreição do Senhor desmorona tudo. É vã o que nós estamos fazendo aqui essa noite, é vã a fé que você vai ter para alguma coisa amanhã, é vã tudo, desmorona tudo. Veja a importância de compreender e estar alicerçado numa ressurreição dos mortos. Amém? No verso 18, no verso 17, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã e ainda estáis vós em vossos pecados. Desmoronou outra coisa. Você não pode ser morto para o pecado, ele está dizendo. Eu já disse lá atrás que vocês estão mortos para o pecado. Eu disse para os irmãos lá em Romanos que eles estão mortos para o pecado. Eu já disse para o pessoal lá em Tessalônica que eles estão mortos para o pecado. Mas se a ressurreição de Cristo não aconteceu, então vocês não estão mortos para o pecado. Vocês não podem superar os pecados. Amém? Se apenas nessa vida, perceba essa parte como é interessante. E também os que dormem, no verso 18. E também os que dormem, os que dormiram em Cristo, perecem. Queridos, quando Jesus ainda não tinha sido morto e
desceu à região dos mortos, quem morria na esperança, quem morria antes de Cristo, ele descia para um local, e o inferno na Bíblia, ele trata de 4 palavras, né? O inferno ele trata do Hades e do Sheol, ele trata do Tártaro e ele trata do Lago de Fogo. Amém? Quando Cristo ainda não tinha sido morto na cruz, é claro que as pessoas que morriam na esperança de um Salvador, eles não iam para o inferno, não. Eles não iam para um local de tormento, não. No entanto, o Hades e o Sheol é a região dos mortos. Era a região dos mortos e é ainda, né? Mas existia uma divisão. É por isso que na história de Lázaro, Lázaro estava no seio de Abraão, ele estava num lugar de consolo. Mas era aquela mesma região de Hades e Sheol. Era a mesma região, região dos mortos. No entanto, quem morria sem a crença na esperança do Salvador, né, cumprindo aquelas exigências do Antigo Testamento, ele morria e ia para o tormento, assim como o rico foi. E está lá passando por um tormento. Enquanto que morriam na esperança, eles iam para o que a Bíblia chama de seio de Abraão, ia para um lugar de consolo. Mas quando Jesus morreu, ele desceu exatamente para essa região dos mortos. Foi para essa região que Jesus desceu. Foi por causa dos nossos pecados que ele carregou, que ele desceu para essa região. Mas graças a Deus, pelo poder do Espírito de Deus, que arrancou ele de lá, ressuscitando ele dos mortos. E não só isso, ele trouxe com ele a chave da morte. Ele trouxe com ele aquele povo que estava ali esperando por ele no seio de Abraão, naquele lugar de consolo. Agora, lá no Hades, está só o pessoal mesmo esperando o juízo final. Aquele povo já subiu juntamente com Cristo e está nas regiões celestiais, está no céu aguardando a segunda vinda de Jesus para que tudo se cumpra pelo finalmente. Mas antes disso era nessa região. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, e também os que dormiram, dormiram em Cristo, eles perecem. Então não tem ninguém, está todo mundo sofrendo. E no verso 19 ele diz, se apenas nessa vida temos a esperança em Cristo, somos mais miseráveis de todos os homens. No verso 20 ele diz, mas agora é Cristo ressuscitado dos mortos, tornando-se as primícias do que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por isso, porque, assim como em Adão todos morreram, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. No verso 23, mas cada homem em a sua própria ordem. Cristo sendo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ou na sua segunda vinda. Amém? Lá no verso 29 ele diz, do contrário, o que farão os que são batizados pelos mortos? Se de modo algum os mortos ressuscitam. Porque então eles são batizados pelos mortos? E por que estamos nós em perigo a toda hora? Eu protesto pela alegria que eu tenho em Cristo, nosso Senhor, que a cada dia morro, a cada dia eu me entrego mais. No verso 32 ele diz, se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, e aqui o apóstolo Paulo não está falando que entrou numa arena de, como é que chama? Arena de gladiadores lá, né? Tinha um nome, eu esqueci agora. No Coliseu, e ele não se agarrou com um leão lá, não. Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo das perseguições que ele sofreu, ele está dizendo de tudo que ele passou, os perigos de morte, os perigos de salteadores, as pessoas querendo matar ele, prender, tudo isso. E no verso 33 ele diz, não se engane,
As comunicações malignas corrompem as boas maneiras, ou as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo está alertando, não se associe com quem está colocando dúvida na sua cabeça. Porque uma hora essa dúvida vai se tornar certeza no seu coração. Tem aquela história que diz que uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Então é sobre isso. E no verso 39, perdão, agora vem a parte que nos consola. No verso 35 ele diz, mas alguns homens dirão, como serão ressuscitados os mortos? E com que corpo eles virão? Perceba que o apóstolo Paulo vai responder dúvidas que possam estar emergindo nas cabeças das pessoas naquele tempo. Ele diz no verso 36, tolo, o que tu semeias não é despertado, senão morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo, pode ser de trigo ou de algum outro grão. No verso 39, ele diz, nem toda a carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens, e há outro de carne de animais, outro de peixe e outro de aves. Há também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória dos celestes é uma e a glória dos terrestres é outra. No verso 42, assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado na incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. Assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão foi feito espírito vivificante. Mas não é o primeiro o que é o espiritual, mas o que é natural. E depois é o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terrestre. O segundo homem é o Senhor do céu. Amém? Não vou me estender mais porque o tempo já está estourando. Mas eu quero que você entenda que a nossa esperança se inicia quando nós somos ressuscitados espiritualmente, quando nós recebemos o Senhor como Salvador. Amém? O nosso espírito passa da morte para a vida. Mas existe uma coisa ainda que está nos esperando. É a eternidade. E se nós dormirmos aqui em Cristo, ou se nós, os entes queridos, dormirem em Cristo, é por isso que é tão importante a propagação do Evangelho, para que as pessoas não vão ou não vá para um local de tormento gratuitamente, de forma ignorante, de forma que não entendam, não compreendam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que as pessoas vão se tornar indesculpáveis. Nós precisamos parar para pensar se nós vamos querer os nossos parentes, todos que estão próximos a nós, na condição de indesculpável. Uma vez que nós dormimos, uma vez que nós morremos na esperança de Cristo, as pessoas que morrem sem essa esperança, acabou. Não vai ter mais jeito. Morreu, fechou o olho, acabou. Queridos. Mas nós não. Nós temos uma esperança em Cristo Jesus, que há eternidade em glória. Nós vamos semear o nosso corpo. Por isso que eu gosto de dizer que um corpo, quando ele está sendo colocado ali na terra, ele não está sendo sepultado, não. Um corpo de quem morreu em Cristo, ele está sendo semeado. É necessário que a semente morra antes, para que depois ela brote. É necessário que nós semeemos esse corpo corruptível, para que nós colhamos no futuro um corpo incorruptível. Amém? Então vamos aqui para a nossa Santa Ceia. Vou pedir para o nosso irmão Fabrício já começar a distribuir aí os elementos da ceia. Pode distribuir, tá bom, Fabrício? Aleluia! Você foi edificado essa noite, queridos? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos, queridos, de momentos como esse. Nós precisamos de momentos de alicerce. Nós precisamos de momentos de reflexão.
para que nós possamos continuar a nossa carreira, queridos. Nós precisamos de um novo combustível, para que essa carreira ela não fique uma carreira capenga. Amém? Aleluia. Aleluia. Enquanto o Fabrício vai distribuindo aí os elementos, o Túlio pode ir junto com o Felipe aí, cantando louvor. Sabe que eles não tratam esse momento como um momento natural, esse é um momento sobrenatural. E se por acaso, queridos, aqui, ainda no nosso meio, antes de nós cearmos, ainda no nosso meio, tem alguém que não fez ainda Jesus como Senhor da sua vida, que ainda não fez essa confissão pública de Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te dar essa oportunidade. Eu quero te dar a oportunidade de que nós possamos fazer essa oração juntos. Para que você entre, seja transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais alguém? Aleluia. Mais alguém? Hoje é noite.